Hoje no Está Escrito, nós estamos continuando o nosso estudo dos 10 mandamentos, estudando o 5º mandamento com os nossos convidados especiais. Eu espero que você fique conosco. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Aqui nós estamos com os nossos convidados especiais, o Dr. Alberto Tim e o pastor Levi Borelli. Muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. O Dr. Tim tem estado conosco já há várias semanas, nos ajudando, liderando o estudo dos 10 mandamentos. E o pastor Levi é o nosso convidado especial para o 5º mandamento. Pastor, para o benefício dos nossos telespectadores, nos conte um pouquinho a seu respeito. Você nasceu, onde é que está morando hoje? Ok. Hoje estou morando na Flórida, pastoreando uma igreja ali, Fort Lauderdale, mas eu já fui pastor no Brasil por mais de 20 anos, trabalhei em várias regiões ali na cidade de São Paulo, cuidando de igrejas ali, pastoreando por ali. Em algum momento trabalhei também na área administrativa da igreja, mas o maior tempo foi realmente junto com as igrejas. Que bom, né? O pastor Borelli tem uma descendência italiana, né? E aqui em Toronto nós temos uma boa comunidade italiana, então espero que o senhor se sinta bem em casa. Sim, com certeza. Italianos se sentem bem em casa em muitos lugares. Bem, hoje é o 5º mandamento, né? Que para mim é um mandamento interessante, que aqui esse mandamento agora faz uma transição, né? O Dr. Tim tinha falado dos primeiros 4 mandamentos, lidando com o nosso relacionamento com Deus, né? E os últimos 6, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então aqui nós estamos nesse ponto de transição, né? De uma parte para outra. Verso 12, Êxodo 20, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante esse mandamento de falar de honrar o pai e a mãe. Será que existe algo na estrutura linguística aqui que seria nos ajudar a melhor entender esse mandamento, esses versículos? Ou será que se aplica apenas aos nossos pais? Não, lógico que devemos respeitar o pai e a mãe, mas será que tem uma aplicação um pouquinho mais abrangente? O que o senhor acha? Veja, aqui você vê uma transição, pelo menos na estrutura dos mandamentos, não vou dizer na estrutura linguística em si, mas pelo menos no conteúdo. Os primeiros se referem a Deus, o soberano do universo, criador e mantenedor dos céus, da terra e da vida de cada um de nós. Mas aqui nós temos aqueles que foram os nossos progenitores, aqueles que nos trouxeram à existência. Lógico que o nascimento, a vida, é um dom de Deus, mas humanamente falando, são aqueles que se tornaram as instrumentalidades de Deus no mundo para nos levar à existência. E agora, então, o texto passa para esses, nos mandamentos de caráter mais social. O primeiro deles são esses que nos deram a existência, que também merecem o respeito e consideração. Interessante que nessa transição, a primeira colocação que Deus faz é em relação às pessoas que estão mais próximas de nós. Interessante. Se os 4 primeiros mandamentos tinham relação com Deus, agora nos 6 seguintes que vão ter relação com o próximo, o primeiro é para quem está mais próximo. Dá até para a gente imaginar que na sequência dos outros 5 mandamentos, para terminar, parece que vai se distanciando um pouco mais, né? O último vai falar lá da cobiça e tudo mais, parece que já está mais longe da gente, mas o primeiro que Deus se referiu quando falou da nossa responsabilidade com o próximo é com nossos pais primeiro. Que observação interessante. Há um outro ponto também aqui que eu acho que merece destaque, é o seguinte:
embora cada mandamento tenha a sua dimensão positiva, mas cada um deles foi enunciado com uma negação. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e os que seguem também. Agora, o mandamento, o quarto do sábado, ele é enunciado positivamente. Lembra-te do dia do sábado para santificar, e assim o é esse mandamento quinto, honra o teu pai e tua mãe. Porque eu nunca tinha pensado nesse ponto, mas está certo, é interessante essa colocação. E é um outro elemento interessante, lógico, que há muito a se explorar nesse texto, mas Paulo, em Efésios, no início do capítulo 6 de Efésios, fala desse mandamento como o único mandamento com uma promessa. Que fala que Deus vai prolongar os teus dias na terra, Exatamente. né? Se nós obedecermos essa... Existem muitas pessoas que dizem que muitos dos problemas que existem em nossa sociedade hoje vêm da quebra, da nossa família ser desmontada, da falta de respeito que está existindo dentro do lar, né? Lógico que se eu não consigo respeitar os meus pais, como é que eu vou respeitar as autoridades, as leis do país que, como o pastor Levi falou mais antes, estão mais distantes, né? Se eu não consigo respeitar e honrar aqueles que estão mais próximos, como é que eu vou respeitar aqueles mais distantes, né? Eu também creio que dentro do conceito desse mandamento está o conceito de respeito à pessoa de mais idade. Há um salmo na Bíblia que é chamado o clamor de um ancião. Mas antes de tocar nesse salmo, aí perto de Êxodo, no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 32, diz assim, é um texto que chama a gente para poder respeitar. Levítico 19, verso 32. Diz assim, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, o verbo te levantarás diante das cãs, respeito, né, pela pessoa mais idosa, e honrarás a presença do ancião, colocá-lo num lugar especial. Mas imediatamente no versículo, Deus apresenta, e temerás o Senhor teu Deus. As duas coisas parecem que estão ligadas. Deus considera o temor a Ele com o respeito, junto com o respeito às pessoas mais idosas. Interessante como a Bíblia mostra como nós devemos ser respeitosos e como nós devemos honrar nossos mais velhos, vamos dizer assim. É interessante que nós vivemos aqui numa sociedade, pelo menos na América do Norte, que a tendência é afastar os velhos, né? E enquanto existem estudos que indicam que em comunidades onde as pessoas vivem mais tempo, várias gerações da mesma família estão unidas, estão juntas, né? Então, é interessante que esse princípio se encaixa dentro dessa promessa que vão se prolongar os dias na vida e que nas comunidades onde eles mostram esse respeito às pessoas de mais idade, eles têm, pela ciência provado, que duram mais tempo, vivem mais tempo. A dificuldade que nós enfrentamos hoje é que nós vivemos numa sociedade de consumo e capitalista, na qual o ser humano ele é medido por sua capacidade de produção. Só que a vida é um ciclo. Nós começamos como crianças dependentes e depois voltamos a ser tão dependentes como éramos antes. Só que no momento que a produção se vai e a força, a energia, até a vitalidade vão indo, a pessoa fica relegada à margem do caminho por não ser produtiva. Então, esse mandamento é muito oportuno para a geração na qual nós estamos vivendo hoje. E mais do que nunca teríamos que restaurar isso. É isso.